E aí, conjugando muito verbo, tem de conjugar. Aqueles mais complicados que as bancas costumam cobrar são o pretérito mais que perfeito, para fazer a equivalência do pretérito mais que perfeito simples para o pretérito mais que perfeito composto ou vice-versa. Então, e aqueles verbos que nós já vimos, eu chamei a atenção: verbo ter, manter, reter, deter, conter, verbo pôr, supor, propor, verbo ver, rever, prever, antever e principalmente não confunda o futuro com o futuro do subjuntivo com o infinitivo. Professora, quando eu ver essa matéria? Não. Quando eu vir essa matéria. Tudo certo? Então, olha, tem de acionar assim os mecanismos de defesa. Tem de acionar alguns alertas, né, para indicar a você quais são as vulnerabilidades, os pontos que a banca mais cobra. Então, já estou destacando. Falei que a matéria é enorme, mas que nós íamos nos concentrar naquilo que as bancas cobram. Vamos fazer exercício? Vamos ver como é que isso cai lá na sua prova. Eles mereciam reverência. Primeiro parágrafo, estava esse trecho. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está também grifado em. Ótimo exercício para nós fazermos a revisão de flexão de tempo e modo e fixar essa matéria. Eles mereciam. Você lembra disso? Esse ia não é uria, né? Uria é do futuro do pretérito, mas o ia é do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é o tempo do modo indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo, aquele que nós conjugamos com o auxílio do advérbio antigamente. Pega o verbo merecer. Antigamente eu merecia, antigamente eles mereciam. Esse ia aqui é uma terminação típica do pretérito imperfeito do indicativo. Então vamos lá. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está também grifado em. Mas sempre seremos, eu serei, nós seremos, não é futuro? Futuro em relação a hoje. Amanhã eu serei. Então é o futuro do presente do indicativo. Que considero irmãs de sangue. Considero. Eu considero, tu consideras. É um presente. Presente do indicativo. Esse é o tempo, este é o modo. Saber o que era. Pronto, essa é a nossa resposta. Esse era aqui é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser. Verbo ser que é um verbo anômalo. Antigamente, eu era. Antigamente, tu eras. Ontem, eu fui. Que coincide com o do verbo ir. Mas olha aqui, do verbo ser, pretérito imperfeito do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Antigamente eu era nervoso, hoje em dia não sou mais. Ontem eu fui questionado, olha, fui. Então este aqui é o nosso item correto. Enfrentam a labuta do dia a dia, eu enfrento, eles enfrentam. Presente do indicativo. Aquilo que só mais maduro poderia. É o futuro do iria, é o futuro do pretérito. Aqui futuro do presente. E aqui futuro do pretérito do indicativo. Olha só. Então, estou fazendo a leitura de todos para a gente revisar o emprego de tempos e de modos. Questão 2. Pensando bem, ele talvez derive do fato. Talvez indica uma hipótese, não é? Então, isso aqui é modo subjuntivo. Que eu derive, que tu derives, que ele derive. Aquele modo subjuntivo que a gente conjuga com o quê? Que eu faça, que tu faças, que eu estude, que eu derive, que ele derive.
presente do subjuntivo. É este aqui o tempo e o modo. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em um chapéu de chuva que não fosse, soubesse, visse, fizesse, comprasse. Se eu. Que tempo é esse? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Terminação típica desse tempo, que é o se. Nenhum objeto de minha infância existe. Existe, é um fato e é um fato presente. Presente do indicativo. Já na minha infância, era um objeto. Era, nós acabamos de ver. Nós acabamos de ver o era como pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente eu era. Teresa, e se for do verbo ir? Antigamente eu ia. Agora, antigamente eu fui, ontem eu fui do verbo ser e ontem eu fui do verbo ir também, que é uma forma que coincide. Tá? Então, volte aqui. Esse era é o pretérito imperfeito do indicativo. Faça sol ou chuva, faça, que eu faça, que o tempo faça, que nós façamos. É o presente do subjuntivo, é a nossa resposta. Presente do subjuntivo, eu espero que... Isso aqui vai ser o presente do subjuntivo. Eu espero que chova, eu espero que chegue, eu espero que... qualquer coisa. Conjugado com o que? O freguês vulgar e ocasional, este o irrita. Este irrita. É um fato, certo? É modo indicativo e é presente. Presente do indicativo. Eu irrito, tu irritas, ele irrita. Presente do indicativo. 3. Embora me arraste ao nível do solo. Para aí, faz sozinho e volta e confere. Faz o que eu estou fazendo, tá? Para aí, faz e volta. Vamos lá. Voltou? Pronto. Embora me arraste ao nível do solo. Olha o embora, que é uma conjunção de natureza concessiva. Essa conjunção de natureza concessiva, nós já vimos, pede o verbo no subjuntivo, mesmo que seja um fato certo, não seja uma hipótese. Que eu me arraste, que tu te arrastes, que ele se arraste. Opa, então isso aqui é o presente do subjuntivo, que aqui está associado à ideia de concessão e não à ideia de hipótese e possibilidade. O verbo grifar empregado nos mesmos tempo e modo, tempo é este, modo é este, que o verbo grifado acima está também grifado em o fato de não ser continente não me impede, o fato não me impede. Eu impeço, tu impedes, ele impede. Presente do indicativo. Contrariamente ao que ocorre em geral, isso ocorre. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Mesmo quando as pernas fraquejam. Fraquejam é no tempo presente. Eu fraquejo, tu fraquejas, as pernas fraquejam. Presente do indicativo. É um fato, né? As pernas fraquejam é um fato. Aspiro particularmente a que julguem. Ah, aqui é a nossa resposta. Acertou? Presente do subjuntivo. Aspiro particularmente a que julguem. Que eu julgue, que tu julgues, que ele julgue, que nós julguemos, que vós julgueis, que eles julguem. Presente do subjuntivo, que é a nossa resposta. E é o sentido do subjuntivo aqui, é o sentido da hipótese, né? Aspiro é uma certeza. Particularmente a que julguem. Se vão julgar ou não, eu não sei. Não cometo este erro tão comum de julgar os outros por mim. É um fato presente. É o presente do indicativo. Eu cometo, tu cometes. Presente do indicativo. Questão 4. Que ali havia um novo parâmetro artístico. De novo, pare o vídeo, faça tudinho que eu estou fazendo, volte para conferir. Então, vamos lá. Havia
Olha o ia, que é a terminação do pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente havia, olha, do verbo haver. Pretérito perfeito, houve. Pretérito imperfeito, havia. Pretérito mais que perfeito, houvera. Ou tinha havido, que é o tempo pretérito mais que perfeito composto. Né? Este tempo deriva deste. Lembra? O pretérito mais que perfeito deriva do pretérito perfeito. Então, havia o pretérito imperfeito do indicativo. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima encontra-se em eu diria que sim, eu diria, futuro do pretérito do indicativo. Tu dirias, eu diria, nós diríamos. Se alguém dissesse, se eu soubesse, se eu mantivesse, se você propusesse. Que tempo é esse? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Estou colocando imperfeito, mas só há um pretérito no subjuntivo. Se você colocou aí pretérito do subjuntivo, tá certinho, tá bom? Existem a internet e as novas tecnologias. Existem, é um fato e é um fato presente. Presente do indicativo. A princípio pensava, ó, terminação var, típica dos verbos regulares de primeira conjugação para o pretérito imperfeito do indicativo, que nós conjugamos com o auxílio do antigamente. Antigamente eu pensava, antigamente eu fazia, antigamente eu estudava, antigamente eu tinha. Já é a nossa resposta. Como se estivéssemos esperando por um Chaplin. Como se estivéssemos, é esse mesmo ser daqui, essa mesma terminação. Como se ele estivesse, se eu soubesse, se eu estivesse, se eu comprasse. Que tempo é esse? Pretérito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo, lembrando que o subjuntivo só tem um pretérito, ao contrário do indicativo, né? Aqui é modo indicativo. Verbo haver no modo indicativo, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Questão 5. O encantado interesse com que na fazenda dos seus avós devorava a adolescente as páginas das viagens. Devorava, antigamente eu devorava, antigamente ele devorava. Se fosse o pretérito perfeito, seria ontem eu devorei. Então, esse aqui é o pretérito imperfeito do modo indicativo. É um fato certo. Modo indicativo. E essa terminação aqui é típica. Olha aqui. Pensava, devorava, namorava, estudava, perguntava. É típica dos verbos de primeira conjugação regulares no pretérito imperfeito do indicativo. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo. Já é esse, olha o ia. Que é a terminação de pretérito imperfeito para os verbos regulares de segunda conjugação. Antigamente eu lia, antigamente eu queria, antigamente eu escrevia, antigamente eu... Tudo bem? Lembra? Antigamente. Então, olha só, pretérito imperfeito do indicativo. Já é a nossa resposta, porque nós estávamos atrás de um pretérito imperfeito do indicativo. Como se fossem romances de aventuras. Eu já sei que este ser é o pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Seu nome não figura presente do indicativo, é um fato certo, eu figuro, seu nome não figura. E assinala também é um fato presente, também é presente do indicativo.
Essa obra formidável do sábio francês representa, eu represento, a obra representa. Também é um fato presente, presente do indicativo. Estamos acertando aí? Questão 6. Para quem Manuel de Barros era comparável a São Francisco de Assis? O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima. Já apareceu. Isso aqui é o pretérito imperfeito. É o que é o mais cobrado, né? Até agora foi o pretérito imperfeito do indicativo. Do verbo ser, antigamente eu era. Pretérito perfeito, antigamente eu fui. Para quem Manuel de Barros era, pretérito imperfeito do indicativo. Estou atrás de um deste. Dizia-se um vedor de cinema. Dizia, antigamente eu dizia, antigamente ele dizia, antigamente você dizia. Pronto, já é a nossa resposta. Pretérito imperfeito do indicativo. Com essa terminação, ia. Né? Porque ele é um verbo de segunda conjugação, dizer, então dizia, escrevia, lia, sofria. Por que não seria? Seria do verbo ser. Seria, seríamos, seriam. Pretérito, não, futuro do pretérito. Futuro do pretérito do modo indicativo. Na juventude, apaixonou-se. Ontem eu me apaixonei. Ontem você se apaixonou. Ontem, qual é o passado do ontem? Tereza, o passado do ontem é o passado perfeito. Então, é o pretérito perfeito do modo indicativo, porque apaixonou, é um fato, é uma certeza. Quase meio século separa a estreia de Manuel de Barros. Separa presente do indicativo, porque também é um fato certo. Eu separo, o século separa. Para depois casá-las, para depois casar. E aí há um as aqui, que é um pronome pessoal, referente a um elas. Como o verbo terminou em R, você estudou isso em colocação pronominal, aí o R desaparece e vai virar casá-las. Mas isso aqui é um verbo não infinitivo, não é? Nem flexionado ele está. Infinitivo é uma das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nem flexionado esse verbo está. O que ele queria? Um pretérito imperfeito. Onde é que a gente achou um pretérito imperfeito? Na alternativa A. O próprio Madiba havia dito, muito tempo antes, a expressão destacada está corretamente substituída, preservando-se o tempo, o modo e o aspecto verbais por havia dito. Olha o que eu falei, que as bancas gostam de algumas peculiaridades em verbo. Primeira peculiaridade de que a banca gosta são os verbos primitivos e os seus derivados. Então, ver, como ver, nós conjugamos antever, prever, rever. O verbo pôr conjuga-se como o verbo pôr, os verbos supor, repor, propor. Como o verbo vir, intervir, provir. Primeira coisa que a banca gosta é isso. Segunda coisa que a banca gosta, que as bancas gostam, é não confunda o infinitivo com o futuro do subjuntivo, que coincidem, que são formas coincidentes, mas é uma coincidência mesmo, só quando os verbos são regulares. Então, no infinitivo, ver. No futuro do subjuntivo, vir. No infinitivo, vir. No futuro do subjuntivo, vier. Porque o futuro do subjuntivo não é derivado do pretérito perfeito, do indicativo. Eu vim, eles vieram. E aí não é só tirar isso? Vier. Então não confunda. E outra coisa que as bancas gostam de cobrar é o pretérito mais que perfeito simples para o pretérito mais que perfeito composto, que é o que esta banca vai fazer aqui neste momento. Havia dito
é uma forma típica do pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito do indicativo. É um pretérito mais que perfeito composto. O pretérito mais que perfeito composto é formado por uma locução verbal. É formado pelo verbo ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo, que é isso aqui. Eu havia, eu tinha, mais o particípio do verbo principal. Eu tinha feito. Eu tinha comprado. Eu tinha visto. Esse é o mais que perfeito composto. E aí, o que a banca quer é que você encontre uma correlação, ou seja, a banca quer um mais que perfeito simples. Um mais que perfeito simples que tem o RA como desinência. Então, eu tinha feito, eu fizera. Eu tinha comprado, eu comprara. Eu tinha visto, eu vira. Eu vira. Ficou horrível, né? Parece o nome, eu vira. Mas é assim, eu vira. Porque esse pretérito mais que perfeito simples deriva do pretérito perfeito. Então, ontem eu vi, ontem eles viram. E aí é daqui do pretérito perfeito do indicativo que deriva o pretérito mais que perfeito simples. Só fazer isso. Então, ele quer uma correlação. É uma correlação do mais que perfeito composto para o mais que perfeito simples. Dissera. Ourá. Ourá. Que é típico, né? É típico, é uma terminação do mais que perfeito simples. Então, o que ele fez aqui foi uma equivalência de mais que perfeito composto para a forma simples. Estão inteiramente adequadas à flexão e à regência verbal. Olha só, não é para olhar só a flexão, não. Regência verbal diz respeito a, principalmente, o uso de preposições. Lembra? Se o verbo é transitivo direto, não pede preposição. Se ele é transitivo indireto, pede qual é esta preposição. Então, vamos fazer. Se requiséssemos, não, já está errado. Se requerêssemos. O verbo requerer não segue o paradigma de conjugação, modelo de conjugação do verbo querer, como nós já vimos, porque requerer não é querer de novo. Nós requeremos. Se nós requerêssemos um pouco mais de tempo, lograríamos terminar a empreitada da qual nos comprometêramos. Não, quem se compromete com alguma coisa. Isso aqui é um problema de regência. Com a qual nos comprometêramos. Errado. Ainda que nos propôssemos a ajudar, não, ainda que nos propuséssemos. Conjuga o verbo por. Propuséssemos. Conjuga o verbo por. Se eu pôsse. Não, se eu pusesse. Então, ainda que nos propuséssemos a ajudá-los, eles disporiam-se a nos retribuir um dia. Tá errado. Ainda que nos propuséssemos. Você não diz, se eu pôsse isso, se eu pôsse dinheiro na sua conta, você ficaria feliz? Não, se eu pusesse. Então, se eu propusesse, que o verbo propor conjuga-se exatamente como o verbo por.
Para conjugar o verbo propor, você conjuga o verbo por e depois você acrescenta esse pró antes. Pronto, está conjugado. Ainda ontem reavemos, não, reouvemos. Já falamos também sobre isso. O verbo reaver, na verdade, é assim, re mais haver. É porque houve uma contração, e aí sumiu esse H, mas conjuga-se como verbo haver. Ontem houve. Então, reouve e não reaveu ou reavemos. Ainda ontem reouvemos a confiança do grupo, a mesma confiança em que desfrutávamos. Não, quem desfruta, desfruta de alguma coisa. Não vou me esquecer de avaliar a regência, porque ele está pedindo, né? Mas na hora lá da sua prova ele encontrou um erro, já basta, porque eu não vou perder a oportunidade, não é? Caso não o detêssemos, não. O verbo deter segue o protocolo de conjugação do verbo ter. Conjuga o verbo ter. Caso têssemos ou caso tivéssemos? Caso tivéssemos, Tereza. Se eu tivesse tempo e não se eu tesse tempo. Então, caso não o detivéssemos. Conjuga o verbo ter e acrescenta o de depois. Se eu tivesse, se eu detivesse. Eu tive, eu detive. Ele teve, ele deteve, não ele deteu. Caso não o detivéssemos a tempo, quem sabe com que loucuras ele se deixaria assaltar? Porque talvez dê aqui, não é? Ele foi assaltado com loucuras, ou ele foi assaltado por loucuras, seria melhor, não é? A regência aqui ficou um pouco confusa. Mas aqui já está errado, então já parei. Professora, tomara que a última esteja certa, né? Porque senão, vamos lá. Se não nos dispusermos a colaborar com eles, em quem mais haverão de confiar? Está tudo certo. Conjuga o verbo por. O verbo dispor, assim como o verbo propor, o verbo dispor é conjugado com o modelo, com o paradigma do verbo pôr. Então, se eu pôr, não, se eu puser, lembra só, pôr é o infinitivo, puser é o futuro do subjuntivo. Então, se eu puser, se eu dispuser, se nós pusermos, se nós dispusermos, certinho. Isso aqui é o futuro do subjuntivo. A colaborar com eles, ó, certinho a preposição, quem colabora, colabora com. Em quem mais haverão de confiar? Quem confia, confia em, a preposição está certinha. Tereza, o verbo haver não vai para o plural. Nós aprendemos isso a vida toda lá na concordância. Mas aqui o verbo haver vai para o plural, porque aqui ele não está no sentido de existir, não. Aqui, em quem mais haverão de confiar, é o mesmo que dizer em quem mais confiarão. Isso aqui é uma locução verbal, haverão de confiar, que corresponde ao futuro do presente, confiarão. Esse ão aqui do haverão é esse ão que está aqui. Certinho? Então, olha, eles hão de vencer, que é o mesmo que eles vencerão. Tudo certo? Então, tá certinho aqui esse haverão. A alternativa é, portanto, é a nossa resposta. Empregam-se todas as formas verbais de acordo com a norma culta na seguinte frase redigida a partir do texto. Para que se mantesse sua autenticidade? Não, para que se mantivesse. O verbo manter conjuga-se como o verbo ter. Olha só, é isso que o seu examinador gosta de cobrar. Então, se eu mantesse, não, se eu mantivesse, porque se eu tivesse, não se eu tesse. Para que se mantivesse sua autenticidade, o documento não poderia receber, corrigido já. Os documentos com assinatura digital disporam, não, dispuseram. Dispuseram de criptograma que os protegeram.
dispuseram e não disporam. Eu pus o prato sobre a mesa, eles puseram, então eles dispuseram, é como o verbo pôr. Arquivados eletronicamente, os documentos puderam contar, puderam. Poderão. Aí é com o, é um verbo irregular, mas é futuro, né? Puderam é pretérito, poderão é futuro. Quem se propor a alterar, não, cuidado, quem se propuser, conjuga-se como verbo pôr. Quem puser a mão para fora do carro vai ser multado. Então, quem se propuser. Isso aqui é o futuro do subjuntivo, não é o infinitivo. Quem se propuser a alterar um documento criptografado deve saber que comprometerá sua integridade. Não é possível fazer as alterações que convierem. Ok, é do verbo convir. E aí nós conjugamos como verbo vir. Vierem, se eles vierem, se convierem. Certinho, sem comprometer a integridade dos documentos. Convir conjuga-se como verbo vir. Se eles vierem, então convierem. 10. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido original, o trecho "A Defensoria Pública fez intervenção judicial" poderia ser reescrito da seguinte forma: a Defensoria Pública interviu judicialmente. Que verbo é esse? Interviu. Não. Qual o nome do verbo? Qual o infinitivo? Intervir. Como é que o verbo intervir se conjuga? Como o verbo vir. Então, para conjugar o verbo intervir, você conjuga o verbo vir e coloca o inter antes depois. Ele veio. Então, ele interveio. Interveio. É igual a o verbo vir. Igualzinho. Eles intervieram. Eles ontem vieram ao escritório. Eles ontem intervieram e não interviram. Oh, muita gente fala errado. Como é que eu consigo, Tereza, lembrar disso? Usando automonitoramento e autocorreção. O item está errado, era para ser interveio. Conjuga-se como o verbo vir. Português é assim, é a nossa língua do dia a dia. Com ela nós nos comunicamos, fazemos compras, fazemos amigos, mantemos amizades, estabelecemos relações sociais, estudamos. Nós precisamos dominá-la. Não é uma língua estranha. Mas para dominá-la dentro da norma culta, porque é esta que vai ser cobrada lá na sua prova, nós precisamos aprender a norma, aprendemos, e usá-la. Porque senão vira uma língua estrangeira. Não é? Senão vira uma língua estrangeira. Parece que estamos aprendendo francês aqui. Então é automonitoramento. Quando for falar o verbo intervir, a partir de agora, você olha, ontem houve uma discussão, aí fulano interviu. Não, interveio, porque intervir é do verbo vir, tem que ter automonitoramento, não tem jeito. Mas olha, que bom, né? Pelo menos nós aprendemos algo que utilizamos, certinho? Então é isso, daqui a pouco nós voltamos com outros aspectos do verbo. Já já eu volto.